Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Ceará. Terra das belezas, natureza, turismo. Terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios, com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados, coberturas especiais. Tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça Trends CE. A sua melhor oportunidade de negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Carla Matos, sejam muito bem-vindos a Trends Ceará, dando continuidade à nossa série O Sucesso das Empresas Familiares do Ceará, um potencial de bons investimentos. Hoje é dia de conhecer a história e a trajetória de um dos grupos mais tradicionais e sólidos do Ceará, que é o Grupo Serrolim. O grupo hoje é formado por 12 empresas, tem mais de 2 milhões de clientes cadastrados e 5 mil funcionários. Quem está aqui conosco para conversar, para contar esse case de sucesso, a trajetória, a sucessão e as perspectivas daqui para frente é a diretora de Gente e Impacto Social, Ticiana Rolim Queiroz. Boa noite, Ticiana. É um prazer receber aqui você na nossa plataforma. Boa noite, Carla. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando algumas ideias com vocês aqui hoje. Ó, joia. Ticiana, tudo começou com o seu avô, né? O Clóvis Rolim, que era um comerciante nato, vindo da Paraíba. Foi quem idealizou, antes mesmo até da Casa Pio, né? Ele já atuava nessa área comercial do varejo. E conta para a gente um pouco como é que foi essa trajetória até se tornar o que vocês são hoje. Então, é isso mesmo. Tenho muito orgulho do meu avô, Clóvis Rolim, que nasceu no interior da Paraíba, numa cidade chamada Cajazeiras, uma cidade pobre. Ele só estudou até a 4ª série, porque ele precisou parar de estudar para trabalhar, para ajudar a mãe e o pai, né? Eram muitos irmãos. Então, ele não teve, a gente diz que ele não teve estudo do colégio, conteúdo do português, da matemática, mas ele tinha um empreendedor dentro dele gritando. E gritando por uma oportunidade. Quando ele já estava, né, no final da adolescência, indo para a fase adulta, ele resolveu vir para Fortaleza tentar a vida. O papai brinca que diz que as pessoas às vezes dizem, não, eu vim só puxando uma cachorrinha. No caso dele, diz que a cachorrinha vai puxando ele, sabe? E para tentar mesmo. E ele conseguiu um emprego de estoquista das Pernambucanas. Ele chegou a dormir no estoque, né? Enfim, foi uma vida muito desafiadora. E ele foi seguindo na luta por acreditar numa vida diferente, para ajudar os pais, os irmãos lá em Cajazeiras. E ele foi subindo, foi mostrando trabalho, aí virou vendedor, balconista, vendedor, gerente. Aí teve uma história também que ele queria ser gerente da loja que ele estava, e outra pessoa foi promovida, ele ficou chateado. E aí mais um desafio para frente, para crescer, até que ele foi convidado pelo Aloysio Ximenes para ser sócio de uma loja de tecidos chamada Armazém Nordeste. E ele entrou com trabalho, que era o que ele tinha, né? Ele não tinha recursos. Uhum. E ele era um homem muito visionário, muito vaidoso, queria crescer na vida. Enfim, conheceu a minha avó, inclusive, nesse período, vendendo tecido para ela.
o meu avô, bisavô no caso, né, o Pio Rodrigues, que o meu pai leva o nome dele, né, que é o pai da minha avó Edi. Ele já tinha uma loja de sapatos chamada Casa Pio e eles namoravam escondido um tempo. Mas aí, enfim, o meu avô acabou comprando a parte do sócio dele e virou o Serrolim Tecidos. Então ele tinha uma loja de tecido que era dele, teve a primeira loja. E aí ele foi crescendo, casou com a minha avó. O meu avô faleceu, meu bisavô no caso, né? Ele faleceu. E a minha avó, como filha única, mulher naquele tempo, então meu avô assumiu o negócio do meu bisavô pela minha avó, né? Que era do sogro dele, no caso, que era a Casa Pio. Uhum. E aí ele já estava no mundo que ele nasceu para fazer, né? Que era empreender. Varejo, né? Varejo e empreendedor. E ele tinha frases assim que tipo que você eu na verdade chamo meu avô de um ausente presente, porque o meu pai, meus tios sempre falam muito dele, dos aprendizados que tiveram com ele. Então ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, mas eu aprendi muito com ele, porque passou para mim esse aprendizado. E tem frases que eu fico imaginando a personalidade dele, que ele fala, por exemplo, que o possível por si só já está feito, eu quero fazer o impossível. Imagina homem determinado como esse, né? Tem outro também que eu gosto muito e que eu uso muito na minha vida, que é contrate primeiro o homem, depois o técnico. O técnico você faz, o homem você não faz. O técnico você capacita, você ensina, o ser humano não. E eu sempre estou muito ligada a isso, né? Quando a gente precisa selecionar alguém para trabalhar, eu sempre olho muito, assim, é muito difícil numa entrevista, mas a gente tem estratégias e consegue olhar o que é aquele ser humano e não só a parte técnica que ele oferece, né? Isso é um aprendizado também que ficou. E aí ele depois fez a Crasa, que é para vender carro, né? Da Ford. Ele também tinha fazendas, trouxe alguns irmãos para cá, para Fortaleza, ajudou os pais. E aí morava no centro, depois foi morar no Oswaldo Cruz, e aí foi crescendo os negócios. E depois, quando ele faleceu, em 1984, os filhos assumiram, 4 filhos, todos muito jovens. O meu pai era o mais velho, tinha 31 anos de idade. Então, você imagina. Tudo já trabalhava junto com seu pai nessa época? Os seus tios, seu avô, na verdade? Os filhos já trabalhavam? Eles já trabalhavam. O papai passou um tempo fora, porque o papai foi fazer faculdade em São Paulo. Ele é formado em engenharia civil na Mackenzie. Então, ele passou um tempo fora, mas nesse tempo ele já tinha voltado. Inclusive, já tinham começado a construtora, que na época era Rolim Rodrigues. Rodrigues é o nome da minha avó, né? Pio Rodrigues. E aí era Rolim Rodrigues. Ele juntou o dele e eu, fundada por eles, né? Pelo meu pai e pelo meu avô. Meu avô Clóvis. E aí, antes de virar Serrolim Engenharia, a gente era Rolim Rodrigues Construtora. É uma história, pouca gente sabe disso, mas a gente conta o nascimento da construtora, a quantidade de tempo que a gente tem desde a fundação da Rolim Rodrigues, né? E como foi esse processo de sucessão? Na verdade, já está na 2ª geração, né? Que você, o André, seu irmão, já está na Serrolim Engenharia, os outros filhos, né, do seu Clóvis também, cada um ficou com um tipo de negócio. Como é que foi essa transição da mudança do seu avô para os filhos e dos filhos para os netos, né? Essa sucessão. Então, o meu avô, vivo ainda, ele foi sentindo o tino de cada filho e foi direcionando eles para os negócios. E aí, cada um tinha um percentual maior na empresa que trabalhava. Tipo, ele dava 10% para aquele filho que estava trabalhando naquela empresa. E assim também foi feito nessa geração. Só que, alguns anos atrás, os 4 irmãos, a gente sempre teve uma gestão que era muito autônoma de cada negócio, mas eles sempre conversavam muito. Então, tem um intervalo, que é um lugar onde a vovó criou há 20 e tantos anos atrás, que é um lugar onde eles almoçam todo santo dia juntos, né?
E aí a vovó também, agora, claro, na pandemia ela não está indo, mas até antes da pandemia, e ontem eu falei com ela, minha filha, eu só não vou para o escritório porque eu tenho medo do elevador. Ela tem 90. Eu falei, vó, por favor, Tem 90 tem anos? 90 anos. Mas ela quer ir para o escritório. E semana passada eu liguei para a Efigênia, que é a secretária dela e do meu pai, e ela disse, estou indo almoçar lá na Dona Edi para despachar com ela. É a figura. Então, é muita vitalidade, sabe? É muita inspiração. E aí, eles, alguns anos atrás, eles eram sócio praticamente igual em todas as empresas, tinha só esse percentual diferente que o meu avô tinha deixado para cada um. Eles mesmo fizeram uma distribuição entre eles, troca de ações, que a gente chama, né? O papai que estava na Serrolim Engenharia, atuando lá, ficou com a grande maioria e ficou com parte menor na Casa Pio, no Serrolim o tio Clóvis e o papai são iguais. Mas todos têm um pequeno percentual nos negócios de cada um. É Sim, isso? todos têm Foi uma aí. estratégia familiar do seu avô que perpetuou. Isso. Eles ainda são sócios minoritários em todas as empresas e quem atua naquela empresa tem a maioria. Uhum. Entende? E a minha avó também ainda tem um percentual também pequeno em cada empresa, mas ela também é sócia. A vovó distribuiu as ações dela em vida para os filhos e ficou com um percentual muito pequeno em cada uma delas, para constar mesmo, assim, para uma questão de história. E aí, hoje, a administração é completamente independente, cada filho, né, no caso do meu avô, meu pai ou os irmãos, tem os seus negócios, faz parte do Grupo Serrolim, mas cada um tem autonomia para tocar o seu negócio. No meu caso, eu trabalho na Serrolim Engenharia com o papai. Eu trabalho lá faz 18 anos. Você poderia até contar um pouco como é que foi antes de você entrar lá, porque era um mundo muito masculino, né? Engenheiros, os filhos, herdeiros, dentro do negócio, e você, eu acho que é praticamente a única mulher que quis trabalhar nos negócios da família, né? Foi difícil para você? Como é que foi vencer essa questão do universo masculino e se colocar lá dentro, se lançar e chegar a liderar uma equipe, né? Então, foi difícil. Naquele tempo eu era a única, mas também eu sou a neta mais velha da minha avó. Então, o Clóvis Neto é mais velho do que eu, mas é homem, eu estou dizendo de mulher, sou a mais velha. Então, ainda vinham outros atrás, né? Eu tinha 17 anos, fiz administração, porque eu tinha o sonho de trabalhar com eles na empresa, aquela coisa, inspiração, né? E tal, vou seguir o caminho. E aí, foi quando meu pai anunciou. Nós somos 6 homens e 6 mulheres de netos. Somos 12 netos, né? Da minha avó Edi e meu avô Clóvis. E aí ele disse que eles tinham chegado a um acordo e que não daria para os 12 trabalharem e que só quem ia trabalhar lá eram os homens. Naquele tempo, né, menos absurdo do que hoje. Hoje seria um caos, né? Isso foi há mais de 20 anos atrás. Ainda assim, é um movimento que, enfim, algumas empresas ainda fazem hoje, mas hoje está muito mais à vista, digamos assim, né? A pessoa fica atento a isso. E na época, eu fiquei chateada, obviamente, mas eu compreendi um pouco, sabe? Assim, era um histórico do meu avô, que a minha avó não trabalhava, e ele sempre teve essa coisa mesmo de guardar as mulheres, né? Aquela história da... Deixar as mulheres cuidar dos filhos, né? Ou então, cuidar paralelamente, trabalhar com uma outra coisa. Isso, cuidar da mulher é isso. Então, eu falei, tudo bem, então, vou viver minha vida. Aí eu, muito orgulhosa naquele tempo, falei, pois eu também não quero mais mesada, vou viver minha vida, vou me virar. No primeiro final de semana me arrependi, porque queria ir para o cinema e não tinha dinheiro, né? Eu tinha 17 anos, eu tinha recém entrado na faculdade. E aí eu comecei a fazer bijuteria, que eu fazia por lazer, às vezes, mas eu comecei a fazer para vender. Eu falei, eu só sei fazer isso, né? Eu comecei a fazer bijuteria com uma amiga.
A gente criou Tibi Biju Acessórios, aí eu vendia nas feiras. A minha avó ia lá, minhas tias compravam tudo. Acho que elas morriam de pena, queria que eu vendesse tudo. E aí, depois, eu fui trabalhar numa corretora de seguros do Fernandinho Gugel. Passei um tempo lá com ele, vendendo seguros. E aí foi quando a minha mãe resolveu abrir uma casa de chá com um antiquário, me convidou e a gente fez isso junto, eu, ela e a minha irmã. E aí, nesse tempo, que eu já tinha 20 anos, já tinha 20 anos nisso aí, a Casa Rosa, que era alugada, resolveu vender o ponto. E o papai queria comprar para fazer o prédio, que hoje é a Casa Rosa, né? Uhum. E aí, ou seja, o negócio ia se desfazer. E aí, eles se reuniram e disseram, olha, eu acho que a gente pode convidá-la. Ou seja, eu precisei mostrar que estava disposta, eu precisei mostrar a minha garra, o meu trabalho. Queria trabalhar de verdade, que não era porque era a filha do dono, queria entrar no negócio, né? Aí tu imagina, eu ia fazer 21 anos, só que eu pesava, tipo, eu sempre fui muito magra, eu pesava 40 e sei lá quantos quilos, no meio de um bando de homem. E o negócio era, na verdade, não era para a construtora, era porque eles tinham comprado um prédio da Lojas Americanas no centro, ia fazer um shopping e queriam que eu tomasse conta do shopping. E eu me lembro até que eu falei, não, mas eu vou ser o quê nesse shopping? Assim, estagiária de que área? Morta de humilde. E aí eles disseram, não, você vai ser a doutora Ilha do Iguatemi. Na época, a doutora Ilha, né, era a pessoa que era superintendente do shopping e tal. Eu falei, aí eu não vou aceitar, porque eu não entendo desse negócio. Eu não sei fazer isso, eu só entrei em shopping para comprar. E aí é que vocês vão dizer, tá vendo como mulher não serve para trabalhar, né? Porque eu tava com medo, na verdade era essa, né? A minha avó na reunião, minha filha, pense 2 vezes, vamos conversar e tal. E o papai, olha, a gente vai lhe ajudar e tal, não sei o quê. E a gente conversou, eu topei depois, né? Conversei com meu pai à noite, ele falou que ia me ajudar e tal, eu ia fazer curso. E passei 6 meses estudando no shopping e mostrei para eles que o shopping não era viável financeiramente. Aí desistiram da ideia do shopping. Só que como eu já estava lá dentro, eu comecei a trabalhar na imobiliária Serrolim, passei um tempo na imobiliária Serrolim, tive o grande privilégio de trabalhar com o seu Juarez, que foi o secretário da vida do vovô. O vovô tinha um secretário homem que foi quem me registrou no cartório, e eu trabalhava do lado dele, ele era um senhor. O cofre dele era uma relíquia, tinha o óculos da minha bisavó, mãe do meu avô Clóvis, guardado lá, porque um dia meu avô pediu para ele guardar. Entendeu? Eu não tinha a senha do cofre, meu pai não tinha a senha do cofre, ninguém tinha a senha do cofre, só ele. E aí, para mim, foi um grande aprendizado também, porque ele ficava o tempo... A gente era da mesma sala, mesas do lado, e ele ficava contando muitas histórias do meu avô, então, para mim, foi incrível essa experiência. E aí, um dia, num planejamento estratégico da Serrolim Engenharia, o papai me convidou para ser ouvinte. Doce ilusão, né? Porque eu tenho muita dificuldade de ser só ouvinte. Muito comunicativa para ser só ouvinte, né? E aí, não tinha na época um setor comercial na empresa, mas não tinha porque a gente construía muito mais indústria e a indústria era contrato, né? Não precisava mesmo ter uma área comercial, então quem resolvia era o papai ou o gerente administrativo financeiro, que na época era o Emílio, que hoje está na Casa Pino Serrolim, é diretor lá. Ele passou alguns anos na Serrolim Engenharia, hoje está lá. E aí, só que nesse momento a gente estava exatamente mudando do industrial para o residencial. Uhum. E aí o residencial não é mais uma pessoa que você faz um contrato, né? É um prédio que você tem que vender vários apartamentos. Então começou a ficar assim, muito puxado para eles. E aí eu fui dar a ideia, né? Olha, tem que montar um setor comercial nessa empresa. Como é que essa empresa não tem um setor comercial para fazer isso? Aí ele foi e falou, pois monte você. Aí foi quando eu fui para a Serrolim Engenharia e comecei a trabalhar no setor comercial. Eu fiquei alguns anos cuidando da imobiliária e da Serrolim Engenharia na parte comercial. Depois foi que eu entreguei a imobiliária para o meu irmão, que já tinha começado a trabalhar. Meu irmão é 8 anos mais novo do que eu. E aí a minha irmã estava trabalhando numa imobiliária que é nossa, do papai só, que não é do grupo. E ela ficou cuidando dos condomínios e o meu irmão da imobiliária, que era eu que fazia comercial da engenharia, os 3 condomínios no centro, os estacionamentos, a imobiliária. Então, a gente se dividiu, entendeu?
Eu falei, ó, não tá mais dando para mim, porque foi uma época que a gente estava lançando muito, aqueles condomínios enormes de não sei quantos apartamentos, e ficou muito puxado. E foi uma experiência incrível. Quando eu cheguei lá, eu bem magrinha, novinha, com um mercado extremamente masculino. Acho que a única mulher que tinha era a secretária. Logo depois entrou a Valéria junto comigo. Mas eram poucas pessoas que tinham na empresa mulheres. E aí os corretores eram todos homens também. Dificilmente aparecia uma corretora mulher, o que hoje é muito mais normal. Mas na época, imagina, os corretores falando comigo. Eu dizia, não vou dar esse desconto. Chame seu pai, minha filha. Chame seu pai, chame. Ele resolve, né? Você está atrapalhando. Aí o papai me deu autonomia, mas teve um dia que eu dei um não e ele deu um sim para o corretor. Eu falei, olha, assim não dá, eu não tenho condição, porque aí, né? Ele, mas minha filha, a gente poderia ceder um pouco. Não, tudo bem, você fala comigo e eu digo para ele que sim, porque senão como é que faz? Eu já estou aqui me esborrachando para que esse povo consiga, né, o respeito. Assim, foi uma luta para conseguir olhar como uma Ticiane, não aquela meninazinha, filha do dono, que veio para cá para passar o tempo, entendeu? E aí eu fui conquistando espaço, tanto na empresa como no mercado, né? Graças a Deus, as mulheres também foram conquistando os seus espaços. Sim. E aí, enfim, estamos aí. E como é trabalhar assim com o seu pai? Ele é realmente uma pessoa mais centralizadora? O que é que ele tem assim a acrescentar também nessa tua trajetória profissional? O perfil Bem, dele, aí né? a gente teria que ter uma entrevista aqui de 2 horas, né? O que meu pai acrescenta na minha trajetória profissional? Muitos aprendizados. São muitos aprendizados. Eu trabalhei com ele diretamente, assim, muitos anos trabalho ainda. Hoje não mais tão diretamente, estou seguindo mais a minha linha, né? O meu caminho. Mas o papai, a diferença que eu vi, assim, mesmo ele sendo um homem, ele tem muita sensibilidade. Estou falando assim, porque normalmente os homens têm menos sensibilidade do que as mulheres, né? É natural isso, principalmente no mundo dos negócios. Então, a gente conseguiu humanizar a Serrolim Engenharia pela liderança dele, que é uma coisa que eu obviamente, concordo, adoro, mas eu sozinha não iria conseguir fazer, porque a liderança dele também é muito forte, entendeu? Mas essa parte dele de E ele é muito presente também, né, lá? ser um empresário poeta, né? A gente brinca, tem hora que ele é mais poeta e menos empresário, hora mais empresário e menos poeta, mas sempre tá os dois, um é mais, sempre tem os dois. Traz muita sensibilidade e humanização. A gente brinca que a gente fala sempre que não é uma brincadeira, é verdade, mas a gente tem uma piada interna, porque a gente fala Serrolim Engenharia tem alma. É uma empresa que tem alma. E ele sempre fala, o tijolo é igual para todo mundo. Né? Não muda nada. O cimento é igual para todo mundo, a tinta é igual para todo mundo. A gente que precisa encontrar o nosso diferencial de fazer aquele tijolo ter o diferencial e ter alma. Porque a construção em si é uma indústria muito difícil para se ter alma. É uma coisa, não é um varejo, você não conta uma história, não é uma coisa, né? Não é leve, é uma coisa mais fria, mais seca, normalmente, certo? Mas a gente consegue, e vem muito dessa sensibilidade de poeta dele, que vem lá da família da minha avó Edi, né? A mãe, os pais, o padrinho do meu pai, eram todos muito músicos, poetas. Tem uma história aí da família nessa veia artística. E aí isso vem para dentro da empresa, deixando a empresa uma empresa que teoricamente deveria ser dura, ela fica suave, ela fica leve, entende? Então, ele inclusive fala assim, papai, que é muito difícil, o mercado é muito desafiador e que você tem que ser muito bom para se manter no jogo, muito competente para se manter no jogo, mas para ganhar o jogo você precisa ser muito diferente. Então, esse também foi um aprendizado. E aí a gente, na Serrolim Engenharia, sempre está buscando diferenciais, tanto na comunicação, se você vê os nossos prédios, ele tem um nome que remete a algum tema, sempre a algum tema, que a fachada tem a ver com aquele nome, que, por exemplo, Bossa Nova, a varanda é um violão, a piscina, a raia de nadar é uma corda dos violões e a piscina é um formato de violão. Aí tem todo o hall de entrada, são madeiras com LED, a partitura da Garota de Ipanema, eu que peguei a partitura e fiz lá bem bonitinha as bolinhas para poder
fazer lá. Então, assim, tudo é muito detalhe, sabe? É muito humanizado. A gente fala na Serrolim Engenharia que a gente constrói edificações edificando vidas. Então, não é só construir um prédio, edificar vidas. Tem uma diferença. E hoje a Tiziana está numa área de gente, de impacto social, tem muitos projetos nessa área que você implanta também na Serrolim Engenharia, mas já está ecoando, né? Já está atingindo um número muito grande de pessoas aqui na nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua atuação, dos projetos. Então, a gente ano passado passou por uma mudança na empresa. O André, meu irmão, que você falou aí no começo, não está mais na Serrolim Engenharia, alçou voo solo. Ah, bacana. E eu que era Hoje diretora ele tá onde? Ele está fazendo o quê? montando empresas, ele está com algumas empresas de tecnologia, com sócios, com amigos, ele está usando voo solo mesmo. Bacana. Empreendendo, né? O que é ótimo também. E aí, a minha irmã, Isabela, que trabalhava só na imobiliária Albatroz, que é a imobiliária que é aquela que eu te falei, que é só do papai, não faz parte do grupo, veio trabalhar com a gente. Então, hoje ela é a diretora administrativa e financeira, que é a parte que o André fazia. Eu saí da diretoria comercial e marketing, criei essa diretoria de gente em impacto social, muito motivada pelo meu propósito. Faz 8 anos que eu tenho um trabalho assim, de autoconhecimento, de olhar para dentro, para que eu nasci, para que eu acordo todo dia de manhã, qual é o meu papel nesse mundo, quais instrumentos eu tenho, como vou usar. Propósito mesmo. E aí, daí, em 2017, nasceu a Somos Um, que é um negócio de impacto social que tem o propósito de proporcionar o empoderamento das pessoas para que elas prosperem através do empreendedorismo. Para que a pessoa tenha o empoderamento de criar sua própria riqueza, né, através do empreendedorismo. A gente tem alguns trabalhos feitos no Bom Jardim. Estamos apoiando a Muda Meu Mundo e a Catarina Mina e 6 startups de impacto. Fora o grupo de mulheres no Bom Jardim com capacitação empreendedora que a gente faz, que chama Trilha Florescer. E aí é onde entra a Serrolim Engenharia no outro braço, que é... Eu comecei a estudar Muhammad Yunus, que é um economista. Eu não sei se você já ouviu falar nele, mas ele é ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele é de Bangladesh. Ele que criou o microcrédito, ele que criou os negócios sociais. E ele é muito incrível e me inspira muito. Ele me inspirou a criar Somos Um. E eu comecei estudando ele, eu vi que ele fez algumas joint ventures com grandes empresas. Então, a primeira foi a Danone, quando ele olhou, olha o cara, olha o empreendedor. Ele olhou para um problema social e no lugar de dizer, o governo devia resolver isso, ele falou, gente, como é que a gente pode usar a força das empresas para resolver os problemas sociais? Quem é? Aí um problema, o primeiro que ele começou a tentar resolver lá, conseguiu já um índice incrível, que foi a desnutrição das crianças. Até 2 anos morria muitas crianças desnutridas em Bangladesh. E aí ele pensou, quem no mundo pode me ajudar com isso? E lembrou da Danone. E ele fez uma proposta para o presidente da Danone, que era para ele criar um iogurte muito nutritivo e saboroso, a um preço muito barato, para vender em Bangladesh. E aí o que aconteceu? A Danone topou, só que ele falou, vai ser um negócio social. Um negócio social, você vai recuperar o dinheiro que você investiu, mas você não vai ter lucro com ele. Então, a Danone continuou ganhando dinheiro no mundo inteiro, com os milhares de produtos que ela tem, mas ela usou o talento e a expertise dela em um movimento, né, em um momento, para fazer essa indústria criar esse produto, recebeu o dinheiro de volta, foi 1 milhão de euros que eles investiram em Bangladesh, recebeu 1 milhão de euros de volta e a partir dali o Yunus administra isso com a equipe deles para que todo o lucro que venha seja reinvestido no negócio para impactar mais aldeias, que eles chamam lá em Bangladesh, e abrir mais plantas industriais. E isso gera impacto na produção local, obviamente, nas mulheres que vendem, porque vende porta a porta, então gera emprego para as mulheres do bairro, da comunidade, e nas crianças que têm acesso a isso, diminuiu muito a mortalidade das crianças de até 2 anos. E aí, a partir daí, ele fez mais 12 negócios como esse,
com água, com energia, com telefone, com sapato, enfim, com milhões de empresas. E eu falei, gente, a gente precisa fazer isso. Mas eu sou o tipo da pessoa que, assim, eu gosto muito da frase do Gandhi que fala: eu sou a mudança que quero ver no mundo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu falei, não adianta a gente estar dando palestra e falando se a gente não está fazendo. Então eu olhei para dentro de casa e falei, qual é o nosso core business? Construir. Qual o problema social está ligado com isso? Habitação popular. E aí foi quando a Laura e a Liana, do Está Urbano, duas arquitetas, minhas amigas incríveis, participaram de um hackathon em São Paulo da Artemisa, que é um acelerador de negócios de impacto, e criaram um negócio chamado Vilas Sociais, que é um condomínio popular, muito diferente do Minha Casa Minha Vida, porque ele é bem no centro do bairro, ele é bem menor, são terrenos menores, tem comércio dentro, né? Comercial e residencial junto, tem governança dentro, tem empreendedorismo dentro, desenvolvimento de território. E aí elas vieram me apresentar e eu falei, menina, pelo amor de Deus, eu tava pensando. Aí eu mostrei o meu caderno, que eu tinha anotado com essa ideia de fazer isso na Serrolim Engenharia, elas trouxeram isso. Sabe aquela coisa do fluxo divino que eu falo? Que aí você, quando você se conecta com o seu propósito, tudo vai chegando. E eu falei, eu só quero fazer isso na minha vida. Eu só quero fazer isso na minha vida, eu nasci para isso. Eu quero usar todos os talentos e instrumentos que Deus me deu para impactar a vida das pessoas. E a gente precisa usar as empresas para mudar o mundo. E aí foi aí que nasceu essa diretoria de gente e impacto social para cuidar das pessoas do impacto. E aí, em breve, vou anunciar aqui para vocês, em breve a gente vai estar lançando Felicidade Vila Bom Jardim, que é um condomínio lá no bairro Bom Jardim, onde a Serrolim Engenharia não é um negócio da Serrolim Engenharia, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, igual o iogurte da Danone, a gente vai construir com os parceiros, vai receber o recurso de volta, o custo da construção, e não vai ganhar dinheiro com isso. Vai continuar construindo na Aldeota, no Cocó, né? Normal, a empresa vai ter lucro, obviamente, é preciso que tenha, eu não estou fazendo apologia à pobreza, não, nem combina comigo, não acho que lucro é ruim, eu só acho que lucro não pode ser o único indicador no meio de uma mesa quando vai tomar uma decisão. O impacto precisa estar junto. Não interessa se o lucro é altíssimo e o impacto é negativo. Então, o lucro pode ser um pouco menor, mas o impacto social e ambiental, ele precisa estar na decisão. E isso, Carla, não é uma coisa que a Tiziana é louca e está inventando. Não, não inventei isso. Eu estou só repassando porque eu acredito. E o mundo inteiro está falando disso. O Yunus deu uma palestra que chama No Going Back, não tem volta, é isso e pronto. Tem as As empresas que não entrarem nessa onda de gerar impacto social, responsabilidade social, sustentabilidade, é como se fosse um caminho sem volta para elas, não daqui para frente. Eu faz 2 anos que eu venho dando palestras sobre esse assunto e nas minhas palestras eu falo que as empresas que não fizerem isso por consciência, elas vão precisar fazer por sobrevivência dos negócios, das pessoas e da gente, né? Do planeta, do meio ambiente. E aí o que eu falo é que a pandemia veio como um catalisador para isso. Existiu uma mudança, mas a mudança estava muito lenta, e veio um catalisador para dizer ou vai ou não vai. Né? E aí a gente precisa encontrar um meio termo, um meio do caminho. O pêndulo estava, quando você solta um pêndulo, ele vai para o outro extremo. O pêndulo estava muito na ponta. Lucro, 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 as pessoas, a desigualdade social aí, não precisa nem eu falar, o planeta gritando, pedindo socorro. E aí, o que faz? Vem a pandemia e diz, pois então para tudo. Para tudo, e todo mundo se desespera. Não vende mais, fecha as indústrias, fecha as empresas, ou seja, o pêndulo vai para outro extremo. Agora a gente vai precisar encontrar esse meio do caminho, que é o que a gente chama de economia 2,5. Que nem é o segundo setor, que é a empresa privada, nem é a ONG, que é totalmente sem fins lucrativos. É o setor 2,5, é uma economia que está vindo aí, que já existe, na verdade, que é empresas que ganham dinheiro, geram lucro e que resolvem um problema social. E a gente não está falando de responsabilidade social. Eu dou 30 cestas básicas. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu dou lá... É bem assim, o projeto ele não tem esse viés assim, assistencialista nesse sentido, né? De cesta básica, que muitas vezes a gente chamou do primeiro damismo, né? Que a gente via as primeiras damas trabalhando esse assistencialismo com doações de cestas básicas e tal. Você, no seu projeto,
Você ensina a pescar, não dá o peixe. Você vai trabalhar o empoderamento dessas pessoas para elas gerarem a própria renda, a própria sobrevivência delas, né? E Isso é aí muito bacana. a gente precisa ficar atento a isso, porque algumas pessoas falam, mas isso as ONGs fazem. Eu não estou falando de ONG, eu não estou falando de assistencialismo, como você muito bem colocou. Eu estou falando de usar a força dos negócios para resolver problemas sociais. Eu estou falando de quando você olhar um problema social, em vez de você dizer que a culpa é do governo, você olhar como uma oportunidade de negócio. Eu agora vejo os problemas sociais como uma oportunidade de negócio. Eu vou já criar um negócio aqui para resolver esse problema. E é possível. A Artemisia fala que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. É possível. Mas como desmistificar isso na cabeça do empresário tradicional que unindo esses projetos de impacto social junto com um lucro não tão alto, isso vai dar um resultado positivo, não só na imagem do seu negócio e tal, mas assim, quais são as dicas que você poderia dar para esses empresários que que pensam, mas não sabem como implementar e fazer isso na sua empresa? Qual um passo que eles deveriam seguir? Passo a passo. É assim, mesmo os que... É por isso que eu falei, se não for por consciência, não, eu tenho consciência de que eu preciso fazer isso, eu vou precisar fazer por sobrevivência. Existe, Carla, um movimento que é o seguinte, no going back, como o Yunus falou. Não tem volta, não é moda, certo? Está cada dia mais intenso e está muito rápido, principalmente depois da pandemia. É assim, o consumidor dificilmente vai comprar o que você faz. Ele vai comprar como e por que você faz, certo? Então, se ele souber que você está gerando um impacto negativo, ele não vai comprar de você, o melhor que seja o seu produto. A sua venda vai começar a cair. Aí, para você sobreviver enquanto empresa, você vai precisar gerar impacto social positivo e mostrar para o seu cliente que você está fazendo isso. Tem pesquisas que mostram mundiais que 85% dos milênios não vão trabalhar em empresas que não geram impacto social e ambiental. Então, essas empresas não vão conseguir reter talentos. Os melhores talentos vão para as empresas que têm responsabilidade com o impacto que estão gerando. O Larry Fink, presidente da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, já soltou uma carta e disse: eu só vou investir em empresas que me mostrem que me reportem um relatório de impacto social e ambiental que elas fazem. Enfim, tem milhões de fundos, milhões de investidores, agora tem as empresas ESG, né, que são empresas que estão preocupadas com isso. E aí, quem não fizer isso vai ficar fora. Vai ficar fora do hall de investimento, vai ficar fora do hall eu, que vou olhar e vou dizer, eu não vou comprar dessa empresa, porque eu estou contribuindo com esse impacto. Que é o tal do consumo consciente, que não é... O consumo consciente tem dois viés, a quantidade que você consome e de quem e como você consome. Então, a dica é ficar atento para esse movimento. E quanto mais você demorar a mudar, mais difícil vai ser você se manter no mercado. E eu venho falando isso há 2 anos, dizendo que nos próximos 10 anos essa mudança vai ser totalmente assim, brusca. E eu estava participando de um seminário agora, na pandemia, e a diretora não sei se foi da Natura ou foi do Itaú, porque elas estavam as duas no mesmo painel, um evento nacional, inclusive que a Yunus Brasil proporcionou, e ela falou em 2 anos. Eu falei, uau, 2 anos é tipo depois da manhã, entendeu? Então, as empresas que não estão preocupadas com isso têm que correr, porque elas vão perder mercado. Ou seja, perder mercado, a transição vai ser difícil também, vai ser meio atropelada, né? E elas vão perder lucro do mesmo jeito, entende? É melhor elas terem um planejamento e se organizar para isso do que perder o lucro por falta de mercado. E eu não estou falando, gente, de novo, eu vou repetir, eu não estou dizendo que não é para ter lucro. É para ter lucro, é para ganhar dinheiro. Inclusive, eu tenho uma dica aqui, que eu vi esse final de semana, fiquei super inspirada. Madame C.J. Walker. É um seriado de 4 temporadas, não, 4 episódios só. Você assiste num dia, né? Eu não assisti num dia porque eu comecei muito tarde, eu assisti 2 num dia e 2 no outro, mas o Edson foi na madrugada, assistiu os 4 juntos, porque ele se empolgou e eu não consegui, fui dormir meia-noite e pouco, mas assim, ela é uma mulher negra em 1908. Americana,
que apanhava do marido, pobre, e resolveu empreender por uma necessidade dela, resolver os cabelos das mulheres negras. Uhum. Cabelo é muito poder, né? Cabelo é poder. E tinha uma questão de autoestima muito séria. Enfim, assistam, porque vocês vão ver como ela conseguiu ganhar dinheiro e mudar o mundo. Ela impactou milhares de mulheres negras, tanto com emprego como com autoestima. E no final da vida dela, ela estava morando num condomínio do lado do Rockefeller, entendeu? Então, e aí o mais importante, ela conseguiu assinar um contrato com uma empresa farmacêutica, que era o sonho da vida dela, e as mulheres fizeram uma greve, uma gritaria, dizendo para ela não assinar, porque se ela fizesse aquilo, elas iam perder o trabalho delas, que era vender de porta em porta. E aí é que tá. O Rockefeller deu a dica para ela assim, ó. Não escute as funcionárias. Quem estiver achando ruim, você demite. Ela foi lá e cancelou o contrato porque ela sabia que o impacto social negativo assinando aquele contrato era muito alto, apesar do lucro ser muito alto. Então, quando ela colocou na mesa a decisão, entende? Ela viu que ela não ia decidir pelo lucro, ela ia decidir pelo impacto. E aí é disso que a gente está falando, entendeu? E a minha sugestão é que, por exemplo, eu estou lendo um livro do Yunus agora que chama A World of Three Zeros. Ele só tem em inglês, eu comprei no Amazon, que é zero pobreza, zero desemprego e zero emissão de carbono. É um livro incrível. Ele fala que não sabe como as pessoas acham que os problemas sociais são responsabilidade só do governo e da caridade, e não das empresas também, de todos os seres humanos. E aí ele traz muitas informações incríveis da desigualdade, inclusive. Tem uma informação, Carla, que eu vou deixar aqui para a gente refletir. Ele fala sobre algumas situações do capitalismo, que o capitalismo, as pessoas falam que gera oportunidade para todos, e ele questiona isso. Ele falou, será que gera mesmo? Ou só para alguns e não para todos, entende? E aí ele falou que tem uma pesquisa que é muito séria no mundo que em 2008, 368 pessoas tinham o mesmo dinheiro da base da pirâmide, que era 3,3 bilhões de pessoas. Em 2017, 8 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro da base da pirâmide, que são 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Então, a base da pirâmide aumentou, a quantidade dos mais ricos diminuiu, e aí ele pergunta, e aí, será que foi só as pessoas ou o sistema precisa ser revisto em alguns pontos também? E aí você fica louca lendo esse livro. Eu fico, né? Eu fico sem dormir, anotando coisa, releio. Não é disso que a gente está falando, é de criar uma nova economia mesmo. Muito joia. Tiziana, eu assim, queria agradecer muito a sua presença aqui na Trend Ceará. Foi um prazer muito grande conhecer a tua história, conversar contigo. Eu acho que você conseguiu deixar aqui grandes aprendizados e muitas reflexões para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Carla, a oportunidade. Esse tema de impacto social sempre me move muito, me motiva. Eu gosto de falar dele porque eu acho que é um tema relativamente novo, mas que todo mundo deveria ouvir. E eu queria deixar a dica também do primeiro livro do Yunus, que foi o que me inspirou, que chama Um Mundo Sem Pobreza. E a frase que eu li, que eu me acabei de chorar, que fez eu dizer, meu Deus, eu também quero isso, é que ele fala, eu sonho com um dia em que as pessoas vão precisar ir para o museu para saber como era viver na pobreza. E eu falei, meu Deus, esse é o meu mesmo sonho. O que é que esse homem fez que eu vou fazer igual? E aí é isso que eu estou assim, usando todos os meus instrumentos, os meus talentos. Eu falo que eu quero usar todos os meus talentos para colocar o amor em movimento, é me colocar a serviço mesmo. Eu digo, Deus, me usa, estou aqui, sou o seu instrumento, o que é que eu preciso fazer? E ele abre um fluxo divino, chega alguém, aparece uma coisa, me dá uma inspiração e a gente vai. Vai fazendo as conexões e o fluxo segue, né? Isso, e é assim que eu tenho vivido aí os últimos anos da minha vida, com muita alegria de viver, muita inspiração, colocando o propósito em movimento. Pronto, Obrigada. Pois muito obrigada pela audiência de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.